falaram que Deus não ouve a oração de quem faz guerra. Será? Recentemente, o Papa Leão XIV subiu ao púlpito na Praça de São Pedro diante de dezenas de milhares de pessoas e disse o seguinte: "Este é o nosso Deus, Jesus, Rei da Paz, que rejeita a guerra a quem ninguém pode usar para justificar a guerra." E continua: "Ele não ouve as orações daqueles que fazem guerras, mas as rejeita, dizendo: ainda que façais muitas orações, não ouvirei, as vossas mãos estão cheias de sangue." E arremata: "Ele não se armou, nem se defendeu, nem lutou qualquer guerra. Ele revelou o rosto gentil de Deus, que sempre rejeita a violência." Sabe de quem ele está falando? Do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que dias antes liderou um culto de oração no Pentágono, pedindo violência de ação avassaladora contra aqueles que não merecem misericórdia, e ao governo americano em sua campanha contra o Irã. Agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque a pergunta aqui não é se o Papa gosta de guerra. A pergunta é: a posição dele é cristã? A posição dele é bíblica? Ela é consistente com 2000 anos de teologia cristã? A resposta é não, redondamente não. O que o Papa fez foi pegar Isaías, capítulo 1, versículo 15, "As vossas mãos estão cheias de sangue", e transformar num argumento pacifista. O problema é que Isaías 1 não é uma condenação da guerra, é uma condenação da hipocrisia religiosa de Israel. Deus estava rejeitando a oração de um povo que praticava injustiça social, oprimia órfãos e viúvas e depois ia ao templo fazer ritual. O contexto é idolatria e injustiça, não conflito armado. Aliás, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 13, Deus convoca exércitos. Ele os chama de consagrados, instrumentos de sua indignação para destruir a Babilônia. Então temos um problema sério. Ou o Papa não leu Isaías inteiro, ou ele leu e decidiu usar o texto fora de contexto para servir a uma agenda política. Nos dois casos, a teologia está errada. E o argumento de que Jesus não se armou, não se defendeu, não lutou guerra? Isso é verdade, e é completamente irrelevante. Jesus veio em sua primeira vinda como um cordeiro sacrificial, não como um magistrado civil. O próprio Jesus que disse "embainha a tua espada" em Mateus 26 é o mesmo que em Apocalipse 19:15 vem com uma espada que sai da sua boca para ferir as nações. Usar a humilhação voluntária de Cristo na cruz como argumento contra toda e qualquer guerra é confundir a obra sacerdotal de Cristo com a obra do magistrado civil, uma confusão teológica elementar que os reformadores resolveram há pelo menos 500 anos. Bem, vamos ao que interessa. O que as Escrituras dizem sobre a guerra? Vamos à Bíblia. Em Romanos 13, de 1 a 4, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim, se faz o mal. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A espada, Paulo não diz cajado, não diz caneta, diz espada, um instrumento de execução. O magistrado civil é um vingador instituído por Deus. Ele porta a espada não em vão, mas como ministro de Deus para punir quem pratica o mal. Isso inclui a defesa externa, isso inclui a guerra. João Calvino, comentando este texto nas Institutas da Religião Cristã, livro 4, capítulo 20, seção 11, escreve: "Visto que às vezes é necessário que reis e estados tomem em armas para executar vingança pública, a razão exposta nos fornece os meios de estimar até que ponto as guerras assim empreendidas são lícitas." Na mesma seção, Calvino comenta sobre o dever do magistrado. Ora, se é verdadeira justiça da parte deles perseguir os culpados e ímpios com a espada desembainhada, embainhar a espada e manter as mãos puras de sangue, enquanto homens nefastos caminham entre assassinatos e carnificinas, longe de redundar em louvor à sua bondade e justiça, seria incorrer na culpa da maior impiedade. Entenderam? Para Calvino, o magistrado que se recusa a usar a espada contra o mal é mais ímpio do que aquele que a usa. A omissão é culpa. E na seção 12 das Institutas, Calvino acrescenta esta advertência: "Mas todos os magistrados devem ser particularmente cautelosos para não dar lugar, no mínimo grau, às suas paixões.
quer tenham de tomar armas contra um inimigo. Não devem prontamente aproveitar a oportunidade, nem aceitá-la quando oferecida, a menos que compelidos pela mais forte necessidade. Pois certamente todos os outros meios devem ser tentados antes de recorrer às armas. Isso é guerra justa. Não é beligerância, não é sede de sangue, é o uso responsável, necessário e relutante da espada, quando todos os outros meios falharam. E é um dever, não uma opção. Agora vamos à parte que faz o ateu espumar e o cristão liberal mudar de assunto. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo mais numeroso do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Deus não apenas permite a guerra, ele acompanha seu povo nela, ele ordena guerras, ele é chamado repetidamente de Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsevaot. Esse não é um título honorário, é descritivo. Vamos agora falar dos cananeus. Por que Deus ordenou a destruição de nações inteiras em Canaã? Então vamos a um paradoxo ateísta. O ateu reclama que Deus não faz nada para impedir o mal no mundo. Se Deus existe, por que permite o sofrimento de inocentes? Por que não impede o assassinato de crianças? Mas quando Deus age, quando ele traz juízo sobre nações que sacrificam bebês, o mesmo ateu reclama. Como um Deus bom pode ordenar a destruição de uma nação? Percebe a armadilha? Se Deus não age, é negligente. Se age, é cruel. Não importa o que Deus faça, o ateu já decidiu de antemão que Deus está errado. A posição cristã é que Deus é justo em ambos os casos. Ele é paciente, espera séculos. E quando age, age com justiça. A destruição dos cananeus não foi genocídio étnico. Foi juízo moral sobre práticas abomináveis que incluíam sacrifício de crianças, prostituição ritual e bestialidade. Vai em Levítico 18 para tu ver. E isso nos leva aos salmos imprecatórios, que são provavelmente os textos mais incompreendidos de toda a Bíblia. Salmo 137. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. O cristão moderno lê isso e entra em pânico. Como posso orar isso? Isso não contradiz o amor ao próximo? Não contradiz. E eu vou explicar por quê, cara. Primeiro, o contexto. O Salmo 137 foi escrito por judeus no exílio babilônico. A Babilônia não apenas conquistou Israel, ela esmagou bebês israelitas contra as pedras. O verso 9 não é um desejo sádico, é um pedido de justiça retributiva, que o mesmo tratamento seja dado ao agressor. É o princípio de lex talionis, lei de talião, aplicada em oração. Segundo, os salmos imprecatórios são orações a Deus, não é vigilantismo, que é fazer justiça com as próprias mãos. O salmista não está pegando uma espada, ele está entregando a justiça nas mãos de Deus. Isso é o oposto de vingança pessoal. Terceiro, e aqui está o ponto que o cristão sentimental não quer ouvir. Amar o próximo exige odiar o mal que destrói o próximo. Se uma criança está sendo traficada, abusada, assassinada, amar essa criança significa odiar quem faz isso com ela. Salmo 139, versículos 21 e 22. Não aborreço eu, ó Senhor, os que te aborrecem? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio consumado, tenho-os por inimigos. Estes textos estão no cânon sagrado. Eles são inspirados pelo Espírito Santo. Eles são a palavra de Deus. Jesus cantou esses salmos. Viu como Jesus não é um hippie pacifista, seu modernete infeliz? Esses salmos são perfeitamente compatíveis com o mandamento de amar o próximo. Porque amar o próximo inclui protegê-lo do mal, inclusive pela destruição do mal. Quando Jesus diz, amais os vossos inimigos, em Mateus 5:44, ele está falando da esfera pessoal e privada. Isso não se aplica ao magistrado civil em sua função pública, como Paulo deixou claro em Romanos 13. O mesmo apóstolo que escreveu não vos vingueis a vós mesmos, escreveu no capítulo seguinte que o magistrado é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal.
São esferas distintas. O cristão individual perdoa. O magistrado civil pune. E quando o magistrado vai à guerra para defender inocentes contra uma nação agressora, ele está amando o próximo, os inocentes que ele protege. Agora vamos às fontes, porque essa não é uma ideia inventada. Essa é a posição majoritária da cristandade por 2000 anos, refinada particularmente pela tradição reformada. Samuel Rutherford, Lex Rex. O poder que é obrigado a comandar e governar com justiça e religiosidade para o bem dos súditos, e que só é exercido sobre o povo sob essas condições, e não de forma absoluta, não pode subjugar o povo sem resistência, quando esse poder é abusado para a destruição das leis da religião e dos próprios súditos. O governo arbitrário não tem aliança com Deus. Como a tirania é satânica, não resistir a ela é resistir a Deus. Resistir à tirania é honrar a Deus. Vamos para mais um. John Milton, em O Mandato dos Reis e Magistrados, de 1649. Seja ele rei, tirano ou imperador, a espada da justiça está acima dele, em cuja mão se encontra poder suficiente para vingar o derramamento e tão grande dilúvio de sangue inocente. Pois se todo o poder humano para executar, não acidentalmente, mas intencionalmente, a ira de Deus sobre os malfeitores sem exceção, provém de Deus, então esse poder, seja ordinário ou, se este falhar, extraordinário, executando assim a intenção de Deus, é lícito e não deve ser resistido. Nem mesmo Samuel, embora profeta, se absteve, por iniciativa própria, de atacar Agag, um inimigo estrangeiro, sem dúvida. Mas observem a razão. Assim como a tua espada deixou as mulheres sem filhos, uma causa que pela própria sentença da lei anula todos os parentescos. Agora um clássico da vindicação contra os tiranos, o influente Tratado Huguenote de 1579. Por outro lado, os apóstolos dizem das autoridades governantes: elas não portam a espada em vão. Se os indivíduos empunham a espada, estão violando a lei. Se os magistrados são lentos e negligentes em usá-la quando necessário, são igualmente culpáveis por negligência no cumprimento de seus deveres e igualmente culpados. Mais uma. Os reis são ordenados por Deus e estabelecidos pelo povo para garantir e prover o bem daqueles que lhes são confiados. E esse bem ou proveito se expressa principalmente em duas coisas, a saber, na administração da justiça para com seus súditos e no comando de exércitos para repelir seus inimigos. Agora Matthew Henry, um comentário sobre Romanos 13. Eles portam a espada, não apenas a espada da guerra, mas a espada da justiça. Nesta obra, o magistrado é o ministro de Deus. Ele age como agente de Deus, a quem pertence a vingança. Agora, Francis Schaeffer, em sua série de documentários Como Viveremos, disponível na Eden Plus, traça uma linha direta entre o fundamento teológico de uma revolução e seu resultado. A reforma protestante estabeleceu que a lei está acima do rei. Lex Rex. A lei é o rei. Isso deu ao Ocidente aquilo que Schaeffer chama de liberdade sem caos, uma base transcendente que limita o poder tanto do governante quanto da maioria. A Revolução Americana foi construída sobre esse alicerce. Os fundadores operavam dentro do que Schaeffer descreve como um consenso cristão, que reconhecia direitos inalienáveis e a necessidade de separação de poderes. Porque o homem da reforma tinha uma visão realista da natureza humana. Todo homem é pecador. O sistema de governo precisava de checks and balances, freios e contrapesos. Já a Revolução Francesa, esta maldita, tentou produzir liberdade sobre um alicerce humanista e iluminista. Sem a base bíblica, degenerou um banho de sangue e no autoritarismo de Napoleão. A vontade geral tornou-se a única autoridade e 40 mil pessoas foram executadas sob Robespierre. E ele próprio foi morto pelo monstro que controlava. E Schaeffer fez a conexão crucial. A Revolução Francesa está mais ligada à Revolução Russa do que à americana. Ambas compartilham uma base humanista e materialista, que invariavelmente leva à repressão. Sem absolutos que definam certo e errado, as leis podem ser trocadas, amanhã, por conveniência política. Agora vamos com C.S. Lewis, naquele seu livro, Por que não sou pacifista? É originalmente uma palestra dada à Sociedade Pacifista de Oxford em 1940. Ele destrói o pacifismo em
4 frentes. A primeira frente, os fatos. Acredito que os melhores resultados são obtidos por pessoas que trabalham silenciosamente em objetivos específicos, como a abolição do tráfico de escravos, a reforma prisional, as leis trabalhistas ou o combate à tuberculose. E não por aqueles que pensam que podem alcançar a justiça universal, a saúde ou a paz. Penso que a arte de viver consiste em enfrentar cada mal imediato da melhor maneira possível. Segunda frente, a intuição moral. Se A está sendo injustamente atacado por B e eu posso ajudar, minha intuição moral me diz para ajudar A. E isso pode envolver violência contra B. Terceira frente, a autoridade. Jesus elogiou sem reservas um centurião romano que demonstrava honra à autoridade divina, como está lá em Mateus 8:10. Paulo fala positivamente da autoridade governamental e da espada, como eu já falei em Romanos 13. Pedro faz o mesmo. A tradição cristã, unanimemente, reconheceu a guerra justa. Quarta frente, a mais devastadora. O pacifismo não te ameaça com quase nada. Oferece-te a continuidade da vida que conheces e amas, entre as pessoas e nos ambientes que conheces e amas. Traduzindo, é muito fácil ser pacifista quando você não é o que está sendo degolado. O pacifismo é, frequentemente, covardia com verniz filosófico. Bom, há uma recente publicação de Ian Campbell e Flores Ferrat, que revela uma riqueza de pensamento reformado sobre a guerra que vai muito além das institutas. Os teólogos reformados históricos desenvolveram uma teologia sofisticada da guerra justa, sobre a guerra justa, fundamentada diretamente nas Escrituras. E as cruzadas? Os reformadores rejeitaram a usurpação papal e a conversão forçada, mas não condenaram a defesa de terras cristãs. Alsted declara o consenso. Uma vez que acreditar é um ato voluntário, não é de forma alguma admissível que alguém seja forçado a ter fé. Mas a defesa de terras cristãs ocupadas, a proteção de vidas ameaçadas, a resistência a agressores que destruíam leis e paz pública, tudo isso era causa justa para a guerra. E o fruto dessa herança reformada é que William Wilberforce e Thomas Clarkson lutaram pela abolição da escravatura. Lord Shaftesbury combateu a exploração infantil. O grande avivamento que aconteceu com George Whitefield inspirou reformas e a independência dos Estados Unidos. Isso é o que o humanismo secular não pode fazer. Sem absolutos transcendentes, o humanismo não tem base para dizer que algo é objetivamente errado. A tradição reformada tem uma base: a lei de Deus. Se o spacem para bellum, se queres paz, prepara-te para a guerra. A frase é atribuída a Flávio Vegésio Renato, escritor romano do século IV, mas o princípio é bíblico. Olha aqui em Eclesiastes 3:8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Também no Salmo 144, bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, agradecia a Deus por treinar suas mãos para a guerra. Não há vergonha nisso, há gratidão. A paz não é a ausência de conflito. A paz bíblica, shalom, é a presença da justiça. E a justiça, neste mundo caído, às vezes, requer a espada. O Papa pode subir ao púlpito e citar Isaías fora de contexto. Pode dizer que Jesus sempre rejeita a violência. Mas o Jesus das Escrituras é o mesmo que fez um chicote de cordas e derrubou as mesas dos cambistas no templo. O mesmo que disse, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. O mesmo que virá em glória, vestido com um manto tinto de sangue, em Apocalipse 19:13, para julgar as nações. Desse modo, Pete Hegseth buscou honrar a herança dos tempos cruzados. Veja a oração que ele fez no Pentágono, que perturbou o Vaticano. Deus Todo-Poderoso, que treinas as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha, que quebrais o cetro do opressor e frustras os planos dos ímpios, quebrai os dentes dos iníquos, derramai a vossa ira sobre aqueles que conspiram o mal, que cada projétil encontre seu alvo contra os inimigos da justiça e de nossa grande nação. Dai-lhes sabedoria em cada decisão, resistência para a provação que está por vir, unidade inabalável e violência esmagadora de ação contra aqueles que não merecem misericórdia. Que a justiça seja executada com rapidez e sem remorso, para que o mal seja recuado e almas perversas sejam entregues à condenação eterna preparada para elas. Em nome de Jesus Cristo, Rei sobre todos os reis. Amém.
Isso também não agradou à mídia secular, mas agradou aos 70% do efetivo militar americano declaradamente cristão. E você, o que achou? Enfim, o Deus da Bíblia não é pacifista, ele é justo. E ele colocou a espada na mão do magistrado para que a justiça seja feita nesta terra até que ele venha. O cristão não pede desculpas por isso, ele agradece. Só lhe deu glória.